Olha, com alegria chegamos até você mais uma manhã com um momento de fé pela sua Rádio Grande FM. Hoje quero deixar aqui um abraço ao Éder Joffre, nosso companheiro de batalha aqui do Momento de Fé. Deixar um abraço ao diácono Nilson, a sua família. Deixar aqui também um abraço a toda a equipe da Rádio Grande FM, Mauro Alcântara na direção desta rádio, os demais comunicadores, aos funcionários que sempre nos acolhem com tanto carinho aqui. Nosso abraço para todos eles e o abraço de toda a equipe, a você que nos ouve nesta manhã. Nós vamos ler mais um texto de Atos dos Apóstolos. Estamos fazendo aqui a leitura deste lindo livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, trazendo alguns episódios de Atos dos Apóstolos para os nossos ouvintes aqui do Momento de Fé. Vamos dar sequência. Atos 9, 26 fala assim: quando Paulo chega a Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, também designado como justo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Os primeiros dias de Paulo, ou do apóstolo Paulo, não foram fáceis. Ele começou a ser perseguido, queriam tirar-lhe a vida, exatamente porque ele estava falando, ele que perseguia os discípulos de Jesus, agora se tornou um discípulo, uma testemunha de Cristo e da ressurreição. Então, quando ele veio de Damasco, onde aconteceu o episódio da sua conversão para Jerusalém, ele chegou e se ajuntou aos discípulos. Os discípulos, a princípio, temiam, porque eram muito cruéis as ações de Paulo prendendo e espancando os cristãos. Então, eles ainda tinham ali medo, ainda tinham ali naquele grupo pessoas que poderiam ir lá e testemunhar, dizer: eu mesmo sofri duras agressões, eu mesmo, minha família foi expulsa de casa por ele. Estavam ali aqueles que foram agredidos por ele. E quando ele volta agora, uma nova criatura, convertido, e volta para Jerusalém, é claro que aqueles cristãos ali ficaram atemorizados, preocupados, sem saber de fato o que estava acontecendo. Mas Barnabé, sempre no meio do grupo, tem aquele homem piedoso, acolhedor, hospitaleiro. É o caso aqui de Barnabé. Tomou Paulo consigo, levou até os apóstolos, certamente ouviu do próprio Paulo a sua história, levou até os apóstolos, chegou lá, apresentou para os apóstolos, contou a história dele, como que ele havia se convertido, que o Senhor havia se apresentado a ele no caminho de Damasco e como que ele lá em Damasco, depois de convertido, já falava ousadamente do nome de Cristo. Não foi aquele novo convertido que ficou com vergonha de testemunhar quem o salvou. E aqui está um grande mistério da proclamação do Evangelho. Você que é um cristão, você que foi alcançado pela graça do Evangelho, não pode se calar, você precisa falar. Aqui Saulo já estava falando abertamente em Jerusalém, tão logo se converteu, já foi falar como que ele foi alcançado pela graça do Evangelho. E nós não precisamos de ser grandes pregadores, mas todo aquele que foi alcançado pela graça do Evangelho pode falar para frente como você foi alcançado. Alguém disse que evangelizar é um mendigo contando para o outro aonde ele encontrou o pão.
É mais ou menos isto. É você dizendo para o seu próximo como que a graça de Deus em Cristo alcançou o seu coração. Então eles acolheram a Paulo e ele passou a pregar ousadamente em Jerusalém e foi perseguido, teve que sair fugido, corrido de Jerusalém para poupar a sua própria vida. Foi quando ele foi levado então para Tarso, para passar um tempo longe dessas pressões e das ameaças à sua própria vida. Que Deus te abençoe nesta manhã e que este evangelho gracioso de Cristo chegue até o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.